O TV Debate está no ar. Hoje vamos discutir sobre as cotas raciais, um sistema que permite pessoas que se autodeclaram negras ingressarem nas universidades e cargos públicos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional as cotas, mas o debate envolvendo especialistas e a sociedade civil se mantém em pauta. De um lado, os argumentos favoráveis de que cotas são necessárias para reparar os danos socioeconômicos e culturais causados pela escravidão. Já os críticos argumentam que nenhum mecanismo facilitador deve ser utilizado, fazendo valer o mérito e o esforço individual para acessar a universidade, por exemplo. O debate é complexo e abrange diversos fatores e visões de muitas áreas, como pedagogia, sociologia, história. Para essa discussão, convidamos a promotora de justiça Lívia Vaz, a doutora em sociologia Marcelene Garcia, o professor de Direito e cientista social Oswaldo Bastos, além da jornalista e coordenadora do Movimento Livres na Bahia, Priscila Chamas. Bem, começando por você, Lívia. As políticas de cotas, ao invés de reparação, elas não podem, de repente, ampliar ou fortalecer a discriminação? De forma alguma. Quando nós falamos em medidas de reparação, em políticas de ação afirmativa racial, não é mera retórica. Nós estamos falando de um Estado que promoveu a desigualdade racial por meio, inclusive, da sua legislação. Então, o Brasil é o último país das Américas a abolir o sistema escravocrata e, além disso, ele se utilizou do seu aparato legislativo para a exclusão dos negros, não apenas do mercado de trabalho, mas do sistema educacional. Então, nós temos a primeira Constituição brasileira de 1824, logo após, um ato complementar a essa Constituição proibia negros de frequentarem as escolas. Então, quando nós falamos em reparação, é realmente o Estado que promoveu a desigualdade racial, tem a obrigação de desconstruir essa realidade. Entendi. Priscila, qual a sua opinião? Você acha que repara? A gente tem uma noção da sua resposta, mas, por favor, explane sobre ela. Bom, sobre cotas raciais especificamente, eu acho que tem um fator que dificulta muito você saber quem é negro no Brasil, porque acho que o Brasil é um país muito miscigenado, então talvez seu tataravô seja negro, mas sua tataravó seja branca, e aí juntou com índio, depois juntou com branco de novo. E aí, quem é que deve a quem? Existe algum mecanismo de você medir a quantidade de melanina da pele? Eu acho que você instituir cotas por raça, na verdade, como já está acontecendo, acabam sendo instituídos tribunais raciais para decidir se você é negro o suficiente para você entrar pelas cotas. Se seus lábios são grossos o suficiente, se seu nariz está no formato adequado, se seu cabelo é crespo o suficiente. Eu acho que isso, sim, acaba fortalecendo o racismo, porque racismo nada mais é do que você dividir as pessoas por raça. E, na verdade, raça nem existe, existe raça humana, né? Somos todos seres humanos. Quem se divide por raça é cachorro, é gato, ser humano é ser humano. Eu acho que dividir por raça não é o caminho. Entendi. Oswaldo, por favor. Bom, eu me posiciono contra porque, na verdade, essa ideia da cota racial, como todas essas políticas de minoria, ela tem uma origem muito forte ali na Escola de Frankfurt, né? É uma readaptação do marxismo feito pela Escola de Frankfurt, que tenta exatamente desconstruir a chamada sociedade ocidental, particularmente a sociedade moderna ocidental, e para isso atinge determinadas instituições importantes, que inclusive algumas delas já estavam no receituário revolucionário do senhor Karl Marx e do senhor Engels. Família, Estado, militarismo, né? Universidade, escola, a universidade em particular. Por quê? Porque todas as instituições estão pautadas na ideia de uma meritocracia, particularmente ligadas à ideia de hierarquia. A universidade, desde que ela aparece no Ocidente, ela está pautada na ideia de meritocracia. Se nós temos uma sociedade desigual, eu também entendo que não é por uma questão de ordem racial que nós vamos estabelecer isso, até porque seria uma injustiça com os pobres de cabelo louro e olho azul que estão lá em Curitiba, que estão lá no Rio Grande do Sul, que estão lá em Santa Catarina. Né? Que existe uma discrepância, né? Uma coisa muito visível de diferenças socioeconômicas na sociedade brasileira. Isso é fato, não precisa de estudo, não precisa de relatório, isso salta aos olhos. Agora, a questão é, se fala tanto educação no Brasil, que a educação inclusive virou um condão salvacionista, mas ela só faz declinar ano a ano, e isso inclusive é o que denuncia, que isso termina sendo uma denúncia, é o que denuncia os principais exames internacionais feitos para avaliar a educação no mundo todo, a começar pelo PISA. O Brasil hoje é o segundo pior país do mundo em leitura e interpretação.
Então, quando nós falamos disso, eu posso afirmar, a escola brasileira ela é segregadora. Então, se nós precisamos corrigir determinadas segregações, e aí todo mundo tem o direito de olhar pelo ângulo que quiser, pelo ângulo socioeconômico, pelo ângulo racial, mas se temos que corrigir determinadas segregações, e eu acho que tem que pensar isso no conjunto, e não isoladamente raça ou outra qualificação qualquer, é preciso primeiro parar com essa brincadeira de, ao invés do professor ir para a sala de aula, o professor ficar passando ideologia revolucionária, substituindo o conhecimento intelectual cognitivo pelo não cognitivo revolucionário, que é o que está acontecendo hoje, inclusive com a reação chamada Escola Sem Partido. Se a gente atacar, levar a sério a educação, nós vamos corrigir muitas coisas que estão aí visíveis à luz do dia. Marcilene, por favor, política de cotas, você acha que elas reparam ou que elas podem fortalecer a discriminação? A ideia de ações afirmativas, ela vem para promover igualdade de oportunidade. Por óbvio que a gente tem que perguntar para quem e se há necessidade efetivamente. Essas políticas de ações afirmativas por meio de cotas raciais, inclusive, elas levam em consideração as injustiças históricas, ou seja, a escravização. Se o país institucionalizou, do ponto de vista de política de Estado, a escravização, em que em 88 esse mesmo Estado não criou políticas de igualdade de oportunidade, não é justo que essa população seja incluída, se é a população negra que efetivamente constrói as bases sociais e econômicas deste país, que alguns autores inclusive vão dizer com as mãos, com os pés, com a mente e com o coração, né? Não há uma dívida. O que é que nós podemos dizer de uma sociedade que é a segunda nação mais negra do planeta, que só perde para a Nigéria em quantidade de negros, em que 2000, de todos os universitários do país, 98% eram brancos. O próprio Ricardo Henriques vai dizer, um material importante do IPEA, que são dados de África do Sul, no regime oficializado do Apartheid, porque lá um negro tinha mais chances de chegar à universidade no regime oficializado do Apartheid do que aqui no Brasil. Como é que a gente pode achar justo e natural estarmos na Bahia, em Salvador, que é das cidades mais negras da América Latina, e que tivemos na universidade turmas de direito e medicina, as pessoas socialmente brancas? Quem é que pode achar que isso é natural? Levando em consideração, inclusive, o mundo do trabalho, que qualquer pessoa que é negra e não negra, porque a população branca tem consciência das vantagens, que vive nessa sociedade, inclusive, sobretudo aqui, a soteropolitana, entre um branco e um negro, a vaga preferencialmente de um branco. Um negro precisa ter um currículo melhor, a vaga é do branco. Um currículo 2 vezes melhor, a vaga é do branco. 3 vezes melhor, parabéns, você será contratado. Isso é justiça. As pessoas, elas são julgadas. A ideia de mérito neste país tem a ver com tonalidade de pele, que alguns diriam, inclusive nos anúncios, precisa-se boa aparência para ser contratado. Então, olha, a gente tem que pensar que essas políticas de cotas raciais, elas não vieram para prejudicar outros grupos. Aliás, os dados estatísticos vão mostrar que nesses 98% de brancos que tínhamos em 2000 na universidade, que isso é uma afronta, porque saber é poder, e essa é uma frase do Foucault, saber é poder. Como estamos numa sociedade democrática em que a população negra não participa dos espaços de poder e não participa ainda. Nós temos um grande problema, a população negra sofre de carência de renda, são os pobres e miseráveis, e de pobreza política também, porque não participa dos espaços para poder pensar, inclusive, as políticas públicas que deseja para elas. Porque na maior parte das vezes as políticas públicas universalistas, aquelas para todos, acabam impactando mais a população branca pobre. E aí eu tenho que pensar, por que isso efetivamente acontece? E aí tem conceitos importantes como o de racismo institucional. A gente sabe como opera as instituições que vão dificultando a ascensão da população negra nos diversos espaços. Mas poderia falar do atendimento à saúde. Por que mulheres negras têm mais chances de não ter um atendimento efetivo do ginecologista, de tocar, de levar para a maca, de sentar, né? Quando a mulher branca é tratada de forma diferenciada. São questões importantes de pensar
que um país não pode se desenvolver de forma justa, excluindo 53% da população que é negra, e que no caso da Bahia dá quase 80%. Queria inclusive complementar com o seguinte, é muito fácil falar em mérito quando nós nunca tivemos nesse país igualdade de oportunidades. Isso. É muito fácil. Então a meritocracia pura nesse sentido, ela vai garantir apenas uma coisa, que é a manutenção do status quo, que é a manutenção da desigualdade racial. E o Brasil, inclusive, já foi reconhecido como um país institucionalmente racista pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Simone Diniz. Então, nós temos que realmente observar essas questões. A professora Marcelene Garcia colocou aqui, logo após a abolição da escravatura, que é em 88, a gente tem no Brasil uma política de embranquecimento da população, baseada no racismo científico e eugenista, e inclusive a legislação apoia isso, dificultando o ingresso de imigrantes africanos e asiáticos que precisavam de autorização do Congresso Nacional para ingressar no país e, ao mesmo tempo, subvencionando, inclusive custeando, a imigração europeia. Então, o mercado de trabalho brasileiro, logo após a abolição da escravatura, ele vai absorver a mão de obra europeia e não a mão de obra dos libertos. Então, se impede, nesse momento, a criação, a constituição de uma classe média negra nesse país. Então, o que a gente está falando realmente é de reparação. Realmente é de reparação. E não adianta dizer que não existem raças humanas, porque raça não é uma construção biológica. Desde 1950, pelo projeto Genoma, que nós já sabemos que cientificamente raças humanas não existem. Isso é evidente. Só que isso não ilide, não afasta o racismo e a discriminação racial, que é a raça, portanto, fundada na sociologia, é uma construção sociológica. O próprio STF já reconheceu isso num julgamento muito importante, que é o julgamento Siegfried, no qual ele diz que a raça não se constrói biologicamente, mas sociologicamente. Então, o que é que o direito tem a ver com isso? Enquanto a raça, de fato, for um obstáculo, for um fator que dificulta o acesso a direitos fundamentais, o direito precisa continuar pautando a raça para proteger e para promover a igualdade racial. Priscila, com base nos dados e exemplos que Lena e Lívia deram, você há de concordar que as oportunidades não são as mesmas para pessoas de pele clara ou de pele mais escura no nosso país. Vamos lá. Uma coisa, na verdade, tem duas questões aí. A primeira é que realmente existe um problema. Faltam negros na universidade. Certo, isso é verdade. Mas será que eles não entram na universidade porque eles são negros ou porque eles tiveram uma educação ruim a vida inteira? A gente tem no Brasil uma das piores educações do mundo. O Brasil é o 8º país em índice de analfabetismo. 78% da população, dos estudantes dessas escolas públicas, não conseguem entender o que eles leem, ou seja, são analfabetos funcionais. 95% das pessoas que saem do ensino médio nas escolas públicas não conseguem resolver problemas simples, eles não sabem matemática básica. Será que a solução é realmente você começar a construir a casa pelo telhado? Quando você constrói uma casa, uma edificação, você tem que começar pela base. Então, assim, o problema não é o final do processo, né? Não é o processo de vestibular que é o problema. Não é por isso que o negro não entra, não é por isso que o pobre não entra. Ele não entra porque, desde o início, ele teve uma educação muito ruim, porque a escola pública é ruim, né? E a maioria dos estudantes de escola pública são negros. Então, o problema é muito mais de uma educação ruim do que por ele ser negro. Então, eu acho que, assim, muito mais do que cota, a gente nem deveria estar discutindo cota, a gente deveria estar discutindo soluções para a educação básica, porque eu acho que a educação básica é o mais importante, né? A base de tudo. Se uma pessoa não sabe matemática, ela não consegue nem ser caixa de supermercado, ela não consegue nem trabalhar numa loja, né? Nem ser atendente de balcão, porque a educação básica, enfim, é a base. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que, será que a universidade é realmente o local para se fazer justiça social? A universidade, a função da universidade é ser um centro de saber, né, produzir conhecimento. O Brasil não tem nenhuma universidade entre as melhores do mundo. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que o momento de se fazer justiça social não é uma universidade. O momento de se fazer justiça, de se promover a igualdade de oportunidades, que eu concordo que é necessária, é na educação básica, para que os pobres, os negros, consigam competir de igual para igual com os brancos e ricos. Oswaldo. É exatamente isso. Isso é um projeto revolucionário, já muito bem planejado, muito bem elaborado, inclusive, de fato, com respaldo de diversas instituições estrangeiras. Não é por acaso agora, por exemplo, que os Estados Unidos e Israel estão se afastando da Unesco, né? Basta olhar aquele livro do cientista político Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, onde ele relata muito claramente toda uma manipulação ideológica que está acontecendo na educação no mundo, e o Brasil, como sempre, é um cenário de testes de mudança de comportamento, a tal da engenharia social, né? Onde você sai de uma educação
cognitiva intelectual para uma educação não cognitiva emocional. Isso se traduz em quê? Se traduz em que a escola, desde a masteridade até a própria universidade, é um local agora de manipulação ideológica. Isso oficializado pela dona ONU e pelas suas correlatas Unesco e Unicef. É um projeto mundial que vem sendo denunciado. Aqui no Brasil, como sempre, se dá pouca atenção. É interessante como a gente dá aquele salto histórico para justificar a tal da dívida histórica, que é uma coisa extremamente complexa, né? Porque se a gente for começar a pensar quem escravizou quem, né? Quem comprou quem, né? A gente vai terminar ficando aqui sem saber quem vai pagar a dívida, quem vai pagar quem é o quê? Né? Porque se a gente pensar lá a escravidão dos mouros na Europa, mouro significa preto, né? O norte da África, invadindo a Europa, escravizando durante 700 anos. Né? Aí vai começar a conversa que a gente vai chegar nos australopitecos. Né? Então, e um conceito extremamente perigoso. Dívida histórica é um conceito que está por trás dos maiores massacres que os anos 90 viu no mundo inteiro. É a dívida histórica que estava fundamentando o genocídio entre os Hutus e os Tutsis em Ruanda, e no mesmo período, no mesmo momento, o massacre entre os sérvios, bósnios e os croatas na Iugoslávia. É um conceito extremamente perigoso que sempre leva ao ódio entre as pessoas. Aliás, esse é o elemento revolucionário. Lenin já dizia, todo revolucionário tem que odiar, tem que provocar o ódio. Isso é uma fala muito clara de Lenin. Então, você vai formando elementos, encaixando elementos da dialética, você fragmenta toda a sociedade, né? Ser branco agora significa ser racista, ser hétero significa ser homo, e ser homem significa ser machista. Né? Então você vai fragmentando todo o tecido social através da implantação da dialética, e com isso você vai desmontando, de fato, valores, instituições que formam a tal da sociedade moderna ocidental, como eu falei antes. Isso é um projeto. Não adianta se olhar isoladamente. Tanto sim que, como eu estava dizendo, a gente dá um salto do aqui e agora lá para o século XIX, né? E esquece, como bem colocou, de olhar a escola hoje. Ninguém, quando você chama para conversar sobre a escola, todo mundo corre para um lado, corre para o outro, né? Mas ninguém foca. Né? Quem está dominando o ensino brasileiro, ainda no regime militar? A esquerda brasileira. A lei de atis e bases foi feita por quem? Quem inspirou a lei de atis e bases? Darcy Ribeiro e Paulo Freire. O analfabeto funcional é consequência da aplicação da pedagogia Paulo Freire no Brasil, que tirou o livro da sala de aula. Paulo Freire, um autor inclusive rudimentar, deixa muito claro, aplica a dialética marxista em sala de aula. O professor tem que o aluno tem que se opor. O aluno é um oprimido, ele tem que se opor, ele tem que debater com o professor, porque o conhecimento do professor é burguês e aquele conhecimento não interessa. Paulo Freire é muito claro, educar é doutrinar. E para Paulo Freire a única leitura possível é a leitura revolucionária. Muito bem. O que é que resultou nisso? Um declínio vertiginoso da qualidade da educação no Brasil, e que não se assume isso, a esquerda brasileira, a esquerda pedagógica brasileira, inclusive, não intelectual, acadêmica, não assume isso. Aí vem aquele saudosismo de novo. Vamos lá para trás. Foi o regime militar. Eu me eduquei no regime militar, tenho 3 livros publicados. Entende? Não sei quantos artigos. Minha geração se educou no regime militar, onde a gente fazia ditado, onde a gente fazia cópia. Hoje, você não pode nem corrigir uma prova com a caneta de vermelho, e o aluno fica traumatizado. Então, aí eu pergunto, como é que este modelo escolar ele pode contribuir substancialmente para, de fato, corrigir certas desigualdades, discrepância, não é desigualdade, é discrepância mesmo, que nós estamos assistindo aí, e que tem, sem dúvida alguma, raízes do passado? Ninguém pode negar isso não, isso é fato. Daqui a pouquinho a gente volta... A questão é a forma como corrigir. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com esse seu questionamento. Bem, o TV Debate de hoje discute cotas raciais. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com esse tema. Estamos de volta com mais um bloco do TVE Debate, que hoje discute sobre cotas raciais. A UFBA adotou o sistema de cotas em 2005, com 50% das vagas reservadas aos estudantes negros e de baixa renda. Lívia, falando em reparação, é inevitável ir ao período da escravidão para falar em reparação, para se corrigir ou tentar corrigir, não é isso? Veja só, se hoje nós tivéssemos uma outra realidade, nós não precisávamos mais falar em reparação. Então, a questão da reparação não é só
ir para trás na história para reconhecer o porquê estamos aqui hoje, mas é perceber se de fato hoje nós ainda temos essas vicissitudes que causam as desigualdades raciais. Nós temos dados muito claros do IBGE que deixam evidente que nós temos uma pirâmide no nosso país, né? O homem branco no topo dessa pirâmide, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra na base dessa pirâmide. Isso quando nós falamos em renda média mensal, ainda que ocupando cargos semelhantes. Então, a mulher negra nessa base não é só relativa a questões de indicadores sociais, mas também relativa a todos os tipos de violência. A mulher negra é a maior vítima de violência doméstica-familiar, a maior vítima de violência sexual, de violência obstétrica, de mortalidade materna. Então, essas vulnerabilidades sobrepostas precisam ser vistas pelo poder público para que ele possa realmente ter eficácia nas suas políticas públicas. Priscila, você falou do papel da universidade. Você não acha que estimular ou contribuir para que a população negra tenha acesso ao ensino superior não fortalece a universidade, o diálogo na universidade, não faz crescer a própria diversidade, a universidade? Sim, diversidade é importante, os negros na universidade é importante, mas eles têm que entrar pelos caminhos normais, eles têm que ter uma educação boa na base e entrar e fazer vestibular como as outras pessoas e entrar por mérito próprio como as outras pessoas. O que está errado, como eu falei, não é o topo, né? Não é o final do processo acadêmico que desemboca no vestibular. O que está errado é a base, o que está errado é que eles não têm uma base boa, ele não tem enfim, ele não consegue aprender o básico, né? As escolas públicas são ruins, porque o poder público não gere bem as escolas, né? Hoje, a Prefeitura de Salvador, só para ter um exemplo, ela gasta por aluno cerca de R$543 por aluno mês numa escola pública. Eu estou indo agora, daqui a pouco, dar uma palestra numa escola particular, ali no IAPI, que a mensalidade para a mesma série, o mesmo aluno, custa 470 e alguma coisa. E a escola é muito melhor. Por que isso acontece? Porque o poder público, ele é incompetente para gerir os recursos. Então, qual seria a solução melhor, mais adequada para esse problema da população negra, que coincidentemente também é a população mais pobre? Esses R$543 não seriam muito melhor geridos se o governo transformasse esse dinheiro, em vez de construir escola, né? E aí vem as propinas para a empreiteira, aí você contrata o professor, e aí tem todas as falhas no processo, paga mal o professor, administra mal a escola. Não seria muito melhor ele pegar esse mesmo dinheiro, esse mesmo R$543, transformar num cheque, num voucher e dar para a mãe e para o pai do aluno, matricular na escola que ele quisesse? Pronto, acho que isso resolveria a base, né? Eles teriam igualdade de oportunidades, eles teriam uma formação muito parecida com as pessoas de classe média, de classe alta, né? Também estudaria na escola particular se ele preferisse, se preferisse ficar na pública também poderia, mas as públicas teriam que competir com a particular, então teriam que melhorar, seriam obrigadas a melhorar. Então, assim, acho que pensar soluções para a educação de base são muito mais importantes nesse momento do que você vir com solução de preguiçoso. Para mim, isso é solução de preguiçoso. Está faltando negro na universidade, bota cota. Está faltando mulher na política, bota cota. Está faltando deficiente no mercado de trabalho, bota cota. Então, assim, acho que cota é uma solução de preguiçoso. É a solução de quem não quer pensar num problema que é complexo demais para se solucionar com cota. Acho que cota é uma solução simplória e de preguiçoso. Eu não concordo. Você queria falar uma coisa? Acho que é importante pensar que a história da educação no Brasil é uma história de desigualdade, né? E pensar que se a escola particular no Brasil vai mal, a escola pública também, se a escola pública vai mal, a escola particular vai mal, mas ela vai pior para os negros. Então, trazer também essa dimensão de quando você pensa qualidade, é pensar também em diversidade. Por que crianças negras e jovens negros evadem mais, repetem mais e têm fracasso escolar? Se são instituições públicas, não vou nem dizer das privadas. Nós temos que pensar como que vai operando o racismo institucional, como as crianças negras são humilhadas, são achincalhadas a partir da sua estética, do seu cabelo, da sua cor, da sua história, da sua religião. Nós não podemos fazer uma análise tão rasa e pensar que o movimento negro que tensionou as políticas de ações afirmativas, nós tivemos uma Conferência Mundial de Combate ao Racismo em 2001, que foi a Conferência de Durban, o país assumiu um compromisso, dizer que esse país é racista. Da forma como se estrutura, quando alguém nasce branco aqui, tem mais vantagens e privilégios. E quem é que não sabe? Quem é branco e vive nessa cidade de Salvador não sabe as vantagens e privilégios de ser branco nessa cidade? Nós temos que pensar por que isso acontece. É óbvio que o movimento negro não tensionou só cotas na universidade, até uma leitura ingênua. Porque, efetivamente, nós estamos tensionando desde as creches, né, que agora é educação infantil,
desde as creches que nunca houve bonecas negras. Eu não sei o caso de Salvador. A gente não tem história de autoestima, de valorização da nossa história. Há uma negação deste país dos processos de resistência da população negra. Um silêncio absoluto que qualquer adulto não sabe citar 4 heróis negros, exceto Zumbi, e vive na nação mais negra do planeta. Obviamente que esse espaço é um espaço privilegiado, por quê? Porque as pessoas que ocupam espaços de poder passaram pela universidade. As pessoas que publicam livros também passaram pelas universidades. Então, é pensar também o alargamento da democracia. Nós estamos numa sociedade democrática. A essência dessa democracia é a igualdade. Ela não pode ser uma igualdade formal. Todos são iguais. Eu tenho que observar a igualdade material. Todos estão sendo tratados com igualdade? As mulheres não estão sendo, os negros, os indígenas, os quilombolas, a população LGBT, as pessoas com deficiência, as pessoas acima de 45 anos. Eu tenho que, obviamente, criar políticas focalizadas. Essa questão de minorias... Só vou concluir, por favor. As pessoas que precisam mais de políticas focalizadas, essas que devem merecer a atenção do Estado para promover a igualdade. Obviamente, as cotas raciais, elas são medidas paliativas dentro dos programas de ações afirmativas. O movimento não quer cotas raciais eternas. Agora, efetivamente, não se há como negar, porque nunca entraram tantos negros na universidade na história deste país. Tá, vamos lá. Primeiro... Então, mais um pouquinho. E efetivamente, pensa a Universidade Federal da Bahia, é um escândalo que antes das cotas raciais, as formaturas de curso de alto status não haviam negros. Isso é vergonhoso para o mundo, porque a Bahia é um exemplo para o mundo, porque o Brasil é a segunda nação negra do planeta. Só para complementar uma questão que você colocou, que é também de quem são os negros. Eu entro no avião e dá para ver muito bem quem são os negros. Eu estou no congresso, o nosso congresso é um congresso de brancos, de homens e de brancos, né? Então, aqui em Salvador, você vai no shopping center e você sabe quem é negro, quem é branco. A polícia, a gente vive aí, a juventude negra, cada 23 minutos um jovem negro assassinado. É um estado de guerra que a gente vive, é focalizado na juventude negra. A juventude negra não quer morrer. A juventude negra quer entrar na universidade. E esse dado, por último, que eu vou dizer é o seguinte, o IBGE vai dizer que nós temos aqui em Salvador, temos na Bahia, um estoque de negros com ensino médio. Temos um estoque de negros aptos e competentes a entrar na universidade. E eu tenho que fazer o vestibular. Para você pleitear as cotas raciais, não é tá lá reserva. Tá lá reserva. Você tem que passar no vestibular, ok? Você tem que ser aprovado no vestibular. Esse programa, ele visa méritos, selecionar talentos negros que não morreram, que não conseguiram, com todos os obstáculos do racismo, de viver numa escola pública, do ponto de vista da infraestrutura ruim, mas de um professor que não contempla a sua diversidade, de um livro didático que você não se enxerga, das humilhações e achincalhamentos que, sobretudo, as mulheres negras sofrem por conta da cor, por conta... As pessoas sabem identificar quem são negras, sim. As pessoas sabem, sobretudo nessa cidade, que se diz mestiçada, que tem 80% de negros, pessoas autodeclaradas pretas e pardas, as pessoas sabem muito bem porque elas tratam de forma diferente. Eu vejo aqui, eu sou de Curitiba, e o que eu vejo aqui, como os brancos estão numa situação de privilégio e vantagens muito maior do que se compara ao Paraná, inclusive do ponto de vista de renda, que é uma sociedade que majoritariamente negra. Então, os negros são os pretos e pardos, não é medição de fenótipo e não é tribunal racial. Acho que a gente precisa efetivamente se aprofundar no debate, dizer que você... evitar que pessoas brancas, Fábio Assunção, Zidane, Xuxa, se declarem negras efetivamente e fiquem com uma vaga no curso de Direito, de Medicina e de outros, que isso seja justo, uma política, a gente está falando, gente, de crime, de falsidade. E que as instituições simplesmente dizem, você se autodeclara o que você quiser, e aí as pessoas estão lá ocupando vagas de negros, quando essa universidade nunca efetivamente criou políticas de inclusão e que vem... por um tensionamento, inclusive, de leis federais.
Na verdade, né? a autodeclaração, e aí eu vou dizer ela que é isso é tribunal fundamental. racial. Acho isso um discurso absolutamente Raso, também reacionário, acho. porque falar de tribunal racial é uma coisa séria. E o que se faz aqui é que a administração pública tem que fiscalizar. Cria uma políticas para negros e qualquer pessoa vai lá e se autodeclara São negro. as novas formas Tá, de vamos racismo, lá. né? Você tem uma política pública Priscila apenas tá no querendo fazer uma papel. colocação. Essa mesma política foi criada pelos nazistas, inclusive podia ter cartela. Tinha uma cartela professor, aí aonde tem que você se saía do aprofundar o país, que é, aonde né? você saía do país, porque no Não princípio, foi a mesma no política. princípio Hitler queria o judeu fora. Como ninguém aceitou o judeu, aí ele matou todo mundo. Aí o que é que ele fazia? O que é que o nazista tinha? Ele tinha uma cartela. Então, se você não correspondia àquela cartela, você tinha o direito de sair logo e ir embora, né? Enquanto estava podendo sair. Depois, quando fechou tudo, virou campo de extermínio, aí foi que a miséria ficou daquele jeito. Então, isso é um perigo, realmente, ela tem razão no que ela está falando. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Ninguém sabe os desdobramentos que isso pode dar. Tá certo? E a história do século XX, não precisa de palavras no negócio de descobrir no Brasil, não. A história do século XX é a história de que toda vez que se adotou, de fato, critérios raciais, a humanidade se desgraçou. A humanidade se atrocidou. Ela tem razão, sim. Falar de raça é coisa séria, de fato. E outra coisa, se existe genoma humano, a construção ideológica. É complicado. É o próprio do discurso da esquerda pintar uma tragédia maior que é o que ela existe. Se existem médicos que não estão, doutora, atendendo mulheres negras porque são negras, eu acho que cabe o Ministério Público averiguar. Não é verdade? A senhora Com certeza. Então, se Com existem certeza. lugares aonde, shopping centers, aonde as mulheres negras estão sendo achincalhadas, escolas, tem que apurar. O que não se pode é ficar jogando esse discurso trágico, mais do que a realidade já é, para justificar determinadas estratégias revolucionárias que são já, nos Estados Unidos, David Horowitz, isso já é uma coisa assim declarada, sabe? É um projeto. É um projeto. Marx está lá no manifesto, Marx disse, não fomos nós comunistas que inventamos a relação entre escola e sociedade, mas somos nós que vamos modificá-la. Marx disse, para destruir a família e a sociedade ocidental, a gente tem que entrar na escola, eu tenho que pegar seu filho. Está lá no 10º mandamento do manifesto comunista. A criança tem que estar na escola, mas não é para aprender a ler e escrever, é porque ela tem que ser doutrinada para gerar uma nova geração que aceite uma ditadura comunista, que hoje já se fala em neomarxismo, hoje já se fala em marxismo cultural, hoje já se fala em criptocomunismo, né? Porque parece que não é, mas é. Então, o que está se fazendo hoje no mundo é se adotando de novo as mesmas técnicas revolucionárias para desconstruir o discurso derridariano, o desconstrucionismo derridariano, inclusive adotado por Foucault, né, para desconstruir. Para Foucault, a sociedade moderna é uma sociedade preconceituosa. Certo, Ótimo. eu queria só falar mais sobre o Por que a sociedade de Tribunal Foucault, Racial. por que a sociedade de Foucault é preconceituosa? Não é porque isso a gente está discutindo aqui, não. É porque elas têm normas. Para Foucault, a sociedade ideal é uma sociedade sem normas. Qual? A pós-moderna. Qual norma? A moral e a jurídica. É onde ele faz a transição, inclusive, da adaptação do marxismo para o anarquismo. Uma sociedade anárquica, sem normas. Então, nós estamos caminhando para esse descontrole. Eu sou instrutor de polícia, doutora, há 15 anos. Já deram para a polícia do Brasil todo. Tenho isso no meu currículo, tenho essa honra. Inclusive com alguns comandantes e ex-comandantes gerais da polícia, delegados que foram meus alunos famosos, que tenho essa honra. Tá? Eu não posso admitir que o policial esteja entrando nas favelas para derrubar, para atingir jovens negros. Quem são esses jovens negros, ou brancos, ou pardos, que estão morrendo no combate com a polícia? São jovens que estão vindo da escola com o livro escolar, com o classificador da escola, com a canetinha no bolso? Ou são jovens que estão segurando um AK-47? Ou são jovens que estão segurando 762 e recebendo a polícia na bala? Como mataram agora o coronel no Rio de Janeiro com 15 tiros. 15 tiros, a queima-roupa. São esses jovens que, independente de cor de pele, que estão enfrentando a polícia, causando a maior desordem na sociedade brasileira, porque agora há todo interesse no fomento da marginalidade como forma de revolução. O novo guerrilheiro urbano, ele já não é mais aquele lá do manual de guerrilheiro de Marighella. O novo guerrilheiro urbano agora é o bandido. Basta deixar o bandido trabalhar. Basta intimidar a polícia. Basta acusar a polícia de racista. Né? Basta fazer com que a polícia se sinta inibida, intimidada a fazer o seu trabalho de segurança pública, né? Porque aí esse bandido ele vai causar uma revolução na sociedade burguesa. Né? Isso é um projeto. Isso está nos livros. Cansativamente nos livros. Isso tem mais de 40 mil sites na internet denunciando isso. Isso é um projeto.
Lívia, quer falar alguma coisa? Quero falar muitas coisas. Veja só, o império racial nesse país já existe. Ninguém está implementando império racial nenhum, certo? A gente tem que os negros, pelo Atlas da Violência, têm 147% mais de chances de sofrer homicídio nesse país. Há várias pesquisas que demonstram a filtragem racial no próprio sistema de justiça, professor. E aí eu faço a meia-culpa, eu faço parte do sistema de justiça, mas eu não sou cega. Eu enxergo a realidade. Então, há pesquisas que demonstram que, numa audiência de custódia, por exemplo, um réu negro tem muito mais chance de permanecer preso pelo mesmo crime cometido que por um réu branco. Há muitas pesquisas nesse sentido. Então, a gente não está falando em nenhuma revolução que quer implementar império racial nenhum nesse país, mas democratizar esse país. Democratizar. E quando a gente fala na questão do tribunal racial, é muito curioso notar como as pessoas ficam consternadas com o extermínio de corpos brancos e não ficam consternadas com o extermínio de corpos negros. Porque o Holocausto gerou muita consternação, inclusive hoje ainda gera internacionalmente, mundialmente, mas o maior crime da humanidade, que foi a escravização de negros, o tráfico negreiro, não gera esse tipo de consternação, né? O atentado terrorista na Somália, o genocídio da juventude negra nesse país. Então, isso sim é uma filtragem racial. Olha, Isso sim é uma filtragem. Eu não terminei de falar. Em relação ao Tribunal Racial, é o seguinte: a própria contradição da fala da colega, me desculpe, mas ela começou falando que ninguém sabe quem é negro no país. E depois confirmou que, de fato, há poucos negros nas universidades. Há ou não há negros? Que negros são esses? Então, se não houvesse realmente como se reconhecer quem são essas pessoas, essas políticas não tinham sentido. Tá, vamos lá. Eu acho que é uma coisa muito diferente. Só fala, nós temos sim desigualdade racial do tribunal, que você queria falar antes e de um monte de coisa. responda a indagação dela. É o seguinte, primeiro, sobre o tribunal. É muito fácil você separar Xuxa é branca e Pelé é negro. Mas não existe só Xuxa e Pelé no Brasil. Não existe só Fábio Assunção e Lázaro Ramos. Existe aí um meio termo que fica muito complicado de você separar qual é o limiar, onde acaba o branco, onde começa o negro. Tem casos de irmãos gêmeos idênticos que um entrou pelas cotas e o outro não conseguiu. Existe aí um meio termo que não é tão fácil assim, não é tão simples assim separar negros de branco. No Brasil, você mesmo, você tem um nariz mais fino, você tem uma boca mais fina, eu sei que você tem uma descendência branca também, você não é negra pura. Não é essa a questão, ninguém está falando aqui de ascendência. A questão que as cotas raciais querem é promover a democratização racial no país. Quem são os beneficiários das cotas raciais no Brasil? São aquelas pessoas que são potencialmente vítimas de discriminação racial, que são as pessoas que reúnem características, certo, associadas à etnia negra. Principalmente cor da pele, traços faciais, textura dos cabelos, e o IBGE é muito claro. O IBGE fala aqueles que se autodeclaram pretos e pardos. Agora, quando surge no nosso país, pela primeira vez, como um direito reconhecido, uma vantagem, um benefício em ser negro, aí surgem as fraudes aos sistemas de cotas raciais, que é uma nova forma, sim, de manifestação do próprio racismo institucional. Então, o movimento negro, quando pleiteou a autodeclaração, a autodefinição racial, não imaginava que os brancos iriam se utilizar disso para fraudar o sistema de cotas. Não imaginavam. A autodeclaração racial ela é fundamental, ela é importante, ela diz respeito à identidade racial e diz respeito também a um próprio ato político de confirmação da sua identidade. Mas ela não pode ser absoluta e o próprio STF já reconheceu isso na ADPF 186 e também agora novamente na ADC 41, que é desse ano, de junho desse ano, que declara constitucional os concursos, as cotas raciais nos concursos públicos. E por que não pode ser absoluta? Porque a discriminação racial se dá muito mais com base na forma como eu sou vista e tratada socialmente do que na forma como eu me autodeclaro. Então, se amanhã eu resolver deixar de sofrer racismo e passar a me autodeclarar branca, é ingenuidade minha. Eu não vou parar de sofrer racismo, eu não vou parar de ser vítima de discriminação racial. Assim como Xuxa, o grande exemplo que está sendo mencionado aqui, se ela passar a se autodeclarar negra, ela não vai sofrer dos efeitos do racismo. Então, a autodeclaração racial ela é importante, mas ela precisa sim ser validada sob pena de se legitimar o desvio de finalidade da política afirmativa racial que está se promovendo nesse país. E aí entra o Tribunal Racial. Inclusive, nós temos 10 anos para promover essa lei. A lei fala em aplicação para a revisão dessa política pública em 10 anos. Nós estamos perdendo tempo porque estamos permitindo o desvio de finalidade da lei. A constitucionalidade das cotas raciais para acesso às universidades e ao serviço público já está chancelada pelo STF. O que a gente tem que discutir aqui é o como. O como efetivar essa política pública que já está consolidada, que é um mandamento constitucional de igualdade material de todas as pessoas.
E o STF já Você disse fala isso de maneira de muito Constituição evidente. aí, mas o fato artigo tá 5º da consolidada pelo Constituição SP. diz que é proibido você diferenciar as pessoas, que todos são iguais perante a lei. Doutora, eu conheço E o a governo- Constituição de Pois cabo a é, rabo. jornal, Estou escrevendo uma material. tese sobre igualdade racial. Não é disso que a Constituição Mas o fala. fa- o O fato que é a tratar Constituição as quer é pessoas de forma proibir igual. discriminações odiosas O fato- e não a promoção da igualdade nesse país. O fato- A Constituição é um mandamento constitucional de que se promova a igualdade. Então, a igualdade formal é aquela que diz que todos são iguais perante a lei. Pronto. Que não Pronto. verifica Se somos nenhuma iguais perante a lei, os desiguais. então têm a que gente ser- não pode ter lei pra um e outra a lei doutora é da área pra de outro. direito, O só fa- para eu deixar isso aqui bem Não, evidente. o fato de estar- O que o direito estabelece Paulo, é que fala. aqueles que são desiguais devem ser tratados desigualmente na medida dessa desigualdade. E está óbvio, está oficializado pelo IBGE, que é um Instituto Brasileiro Oficial, a desigualdade racial no nosso país. Então, se essa desigualdade existe, o Estado tem por obrigação promover a igualdade material para democratizar esse país em termos Igualdade raciais. material não Nós existe, temos gente. uma sociedade racialmente hierarquizada. As sociedades que Ela têm é, igualdade de material fato, são as racialmente igualdades que todo hierarquizada. mundo é pobre. E se o direito não reconhece essa realidade, para promover essa mudança, esse direito está sendo instrumento de opressão e não de emancipação do sujeito. O direito tem que ser um instrumento de emancipação de todos os Não, sujeitos. o direito O não fato- é, o fato não do- é o fato do instrumento de STF, emancipação. O só direito poder é um instrumento de justiça. Para fazer justiça social, Fazer justiça sem não é para emancipar fazer justiça, todos igualmente, é para com você igualdade de fazer oportunidades, justiça. O doutora, direito é manter foi criado o status quo, mudar pra- o status quo dói. Aqueles que estão Não, no essa no não é a status função do hegemônico direito. não aceitam a mudança de bom grado. Na história a gente tem isso muito facilmente. A mudança do status quo requer realmente Eu não conflitos vejo e nenhum isso precisa ser problema. debatido. Aí eu concordo em parte com a senhora diz. Primeiramente que eu não vejo nenhuma ameaça ao status quo. Eu sentado do lado eu tenho 3 graduações. Eu nunca me senti ameaçado por estar sentado ao lado de um colega negro. Não é sentado do lado, é perder uma vaga na Não. universidade, porque esse é o discurso das pessoas que acham o que estão status sendo... quo. Exatamente. O status quo É o é status outra quo, coisa. Aí a só está quantidade dando uma de vagas análise na do status quo. universidade, o acesso Agora, efetivo à eu concordo universidade. com a senhora, Isso é status quo. quando a senhora diz, eu concordo com a senhora quando a senhora diz, por exemplo, que de fato ninguém noticia a morte do branco é sempre mais sentido que a morte do negro. Eu concordo. Inclusive, quando o Boko Haram há 2 anos atrás, exterminou uma aldeia de 2.000 pessoas e 2 dias depois, meia dúzia de repórteres que morreu na mão de um outro grupo terrorista muçulmano ganhou uma mediatização incrível. 2.000 pessoas na África morreram assassinadas na hora, em 24 horas. Mas eu vou dizer a senhora por que essa notícia não correu o mundo. Porque esses 2.000 africanos que morreram assassinados pelo Boko Haram eram cristãos. Boko Haram exterminou uma aldeia de africanos cristãos. E como tal, eles não podiam aparecer como vítima. Hoje, as pessoas mais perseguidas no mundo, existem inúmeros relatórios afirmando, inclusive já denunciados na ONU, não são pessoas por cor de pele nem por raça, são pessoas por religião e cristã. Isso já está denunciado mais do que... E a questão que a senhora falou muito bem, já está chancelado pelo STF. Mas o fato de estar chancelado pelo STF não me tira o direito de discordar dessa chancela. Não lhe tira, mas obriga o Estado a cumprir a lei. Obriga o Estado a cumprir a lei, porque a lei eu peço ver, né, senhora? Não, eu Mas peço a ver, né, discussão senhora? vai ser justa se não é excelência, é uma Não, lei. eu peço ver, né, senhora? Tá, Que eu tô sabe falando. que é uma lei. Eu peço ver, né, senhora? Que eu tô falando. Toda vez. Então, muito obrigado. Então, o que acontece? O que acontece é que, até porque isso que o STF fez foi uma hermenêutica. O legislador também. Inventaram, até porque esse negócio de tratar o desigual vem de Aristóteles, e muito pelo contrário. No capítulo 2 do livro A Política de Aristóteles, ele diz que tem que tratar o desigual de forma desigual. E é uma visão completamente diferente. Para Aristóteles, cada qual no seu quadrado. Pegaram isso lá de trás, diante de Cristo, vieram um tempero neomarxista e transformaram isso, né, no que chegou hoje, tratar o desigual da falta de desigualdade. Tá, bacana, beleza. Então, enquanto hermenêutica, eu sou obrigado a obedecer, a senhora tem razão. Mas não sou obrigado a concordar. Então, o STF agora, ele vem fazendo uma série de interpretações da Constituição muito além da letra da lei. Muito além da letra da lei. A Constituição é clara, como a senhora bem conhece, 5º artigo, ninguém pode ser distinguido, ninguém pode ser discriminado por sexo, religião. Artigo 19, inciso 3. É vedado à União, Estado, Município, Distrito Federal, criar leis que distinguem os brasileiros entre si. A única distinção que a Constituição permite e reclama é o Estatuto da Criança e do Adolescente e do idoso. E mesmo assim não discrimina por raça. A Constituição não permite nenhuma forma de discriminação por raça. Para qualquer lado que a senhora corra, com todo respeito à sua interpretação. Então o que acontece?
de fato, aí eu tenho que dizer, um STF bolivariano, que todos nós sabemos disso, né? Ele existe para isso, para fazer essas interpretações e aplicar a teoria de La Salle, que propunha uma revolução comunista pela Constituição. La Salle diz, quando nós criamos a Constituição comunista, nós implantamos a ditadura, pronto, acabou. A gente vai dar uma breve pausa agora no TV Debate, que hoje discute a política de cotas. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco. Até já. A gente vai dar uma pequena pausa no TV Debate, que hoje discute a política de cotas raciais. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco. Até já. Tô querendo água. De volta com o terceiro bloco do TV Debate, que hoje fala sobre as cotas raciais nas universidades públicas do Brasil. Segundo dados do IBGE, os negros e pardos representam 54% de toda a população brasileira. Mesmo sendo maioria, ocupa a minoria nos espaços de relevância social. Ainda segundo o IBGE, apenas 12% da população preta tem ensino superior e entre os brancos é de 31%. Priscila, você acha que a política de cotas, de certo modo, pode prejudicar as pessoas que não se autodeclaram negras, por exemplo? As negras que não se declaram negras? Isso. As pessoas que não se autodeclaram negras, elas podem ser prejudicadas pela política de cotas? Você acha que ela privilegia, facilita, ao facilitar o acesso de negros ao ensino superior, por exemplo, elas prejudicam as pessoas brancas? Primeiro, eu queria deixar claro que a discussão aqui não é se existe racismo ou não existe racismo. Não, existe jamais. racismo. Acho que todos Claro, nós temos ciência a gente disso. tem consciência disso. A discussão maior, a única discussão aqui é se cotas seriam a solução para resolver isso. E é aí que a gente discorda. Eu acho que não, elas acham que sim. Enfim, é isso. Bom, quando você privilegia quando digo privilegia, existe uma prova que a pessoa tem que fazer uma determinada pontuação para passar. Mas se a pessoa for de uma outra cor, se declarar de uma outra cor, ela precisa fazer uma pontuação menor. Óbvio que isso prejudica, óbvio que isso não é justo, né? Muito mais justo, como eu já falei anteriormente, seria se as duas pessoas pudessem disputar em igualdade de condições. E é essa política que a gente deveria estar discutindo agora. Na verdade, são essas políticas de melhoria do ensino básico que o governo deveria ter se debruçado há muito tempo, que deveria estar preocupado em resolver. E não, como eu disse, a solução de preguiçoso de resolver o problema quando ele já está instalado, quando ele já está lá no vestibular. Então, foi falado tanta coisa... Mas você falando de reparação, voltando com o Lívia, e depois Oswaldo, se quiser manifestar, mas falando de reparação, não dá para fazer a reparação, não daria para fazer a reparação e ainda assim investir na educação, as coisas simultaneamente, uma coisa não anula a outra. Eu já disse mas isso está sendo feito. Isso que eu queria falar. Isso está sendo feito. A qualidade da educação brasileira só declinar. Piora. É isso que eu queria falar, justamente. Eu poderia até ser a favor de uma política de cotas sociais, raciais não, se ela viesse junto com um pacote de medidas que garantisse, por exemplo, vamos lá, temos um pacote de medidas para melhorar a educação no Brasil. Pronto, ela inclui política de voucher aqui para ensino fundamental, política para ensino médio, e enquanto esse pessoal que está no primeiro ano do ensino fundamental hoje não chega no vestibular, por 10 anos a gente vai usar a cota social. Eu poderia aceitar, mas como foi feita, não foi assim. Vamos colocar a cota aqui, depois a gente resolve o que faz com o ensino básico. E aí, o que aconteceu? Os negros estão entrando... Na verdade, uma elite de negros está entrando na universidade, né? Uma elite de pobres. Geralmente são pessoas que vieram do colégio militar, das melhores escolas públicas de Salvador, quando são pobres. E a massa da população, que é também quem banca a faculdade pública, né? Porque a UFBA sai do bolso de todo mundo, inclusive do pobre que mora na favela, porque... No Brasil, o imposto é sobre consumo, então se você compra uma bala... só para ricos e brancos, né? Antes bancava só para ricos e brancos, você não há como negar que houve uma... Pronto, mas o pobre que está lá na favela pagando imposto, ele continua não entrando na faculdade. Quem está entrando é uma elite da elite da elite, não é? Eu estava vendo uma matéria da Isto É, ontem, antes de vir para cá, para me dar uma preparada, e aí tinha lá, você sabia que o primeiro estudante negro a entrar na UFBA, na Faculdade de Medicina da UFBA pelas cotas, ele entraria sem cotas? Ele fez nota suficiente para entrar sem cotas. Então, quem está entrando é a elite da elite da elite, não é a massa da população negra, a massa da população pobre. Então, é isso, porque tem que ser discutido a educação básica, não tem muito de onde fugir. Eu queria só mostrar um indicador, porque eu pesquiso o assunto em geral, é o seguinte, estou falando inclusive dados da Federal do Paraná, em geral, do que eu analiso a renda dos alunos que entraram por cotas sociais e sem cotas sociais. Os cotistas sociais, eles são os mais pobres, entre os pobres da universidade. Eles, inclusive, trabalham e eles ajudam em casa. Nessa pesquisa que eu fiz, muitos deles não têm nem sequer computador e não têm Wi-Fi. Mas o sucesso da política é tamanha, que me chega a arrepiar,
que esses cotistas que são pobres de periferia, porque tem alguns que se concentram, esses de alto status, mas que agora você entra na pedagogia, você entra em outros cursos, entende? Porque democratizou a universidade. Na verdade, isso é uma coisa, é um sucesso. Esses alunos têm tirado melhor nota em quase 40% dos cursos. Evasão da universidade dos alunos diminuiu. Olha que ganho para nós que pagamos essa universidade. Sucesso da política de cotas eu acho que é muito relativo. Só para não perder o raciocínio. Acho que é muito relativo quando você fala sucesso. Na verdade, quando eu procurei várias pesquisas, né, sobre resultados de política de cotas, eu percebi que todo mundo que faz pesquisa sobre o tema é a favor das cotas. Então fica difícil, a gente tem que ir nas entrelinhas procurando, né, Só que os dados eles são efetivos. Não estão se debruçando sobre o assunto para realmente aprofundar o conhecimento. Tá, não, mas eu queria falar uma coisa. Não, mas para você falar que uma coisa deu certo, as políticas sociais, o sucesso das políticas sociais se mede pela quantidade de pessoas que não precisam mais delas. Então, se chega daqui a 10 anos, 20 anos, você fala, olha, a política de cotas foi um sucesso, ninguém precisa mais dela, a gente vai até abolir, porque ninguém mais precisa, tá todo mundo entrando na universidade sem precisar dela. Pronto, eu vou dizer, deu certo. Aí deu certo. Mas se você tirar a política de cotas hoje, vai voltar tudo pro que era. Então não deu certo. Na verdade, cota é maquiagem. Nem começou a política é uma maquiagem, ainda, né? Tem um problema muito grave, muito complexo. Tem 10 anos, e se colocou uma maquiagem lindíssima, né? Vamos colocar aqui os figurantes negros na universidade para dizer que tem diversidade. Porque o foco dessa questão, além das cotas, que deveria ser o ensino fundamental e médio, é sempre escamoteado e nunca se trata dele. Apesar de, como eu disse logo no início, a educação é a varinha de condão aqui no Brasil. Problema de educação, está matando, problema de educação. Está estuprando porque não foi à escola. Tudo aqui a educação brasileira vai salvar. Mas é a instituição sobre a qual menos se volta para verificar por que estamos tirando índices de qualidade cada vez mais baixos dentro dos padrões mundiais. E disse passagem, a educação brasileira não é nenhuma referência em nada. A USP estava entre as 200 primeiras do mundo. Declinou agora entre as 500. 500 é depois da casa do cachorro. Ninguém nem olha. Entra negro lá, né? Ninguém nem olha. Isso não tem nada a ver com cota racial, não. Tem a ver com a administração da universidade. Então, o que acontece? O ensino universitário brasileiro não tem nada a ver com cota, está declinando. Toda a educação brasileira está declinando a qualidade. Se já não era boa, se já não era referência, no que nós temos de referência são pessoas, são pesquisadores, são grupos de pesquisa, mas a universidade não. A universidade brasileira não é referência em nada, nenhuma. A USP e a Unicamp, que eram as duas melhores, estão declinando também. A UNB, a mesma coisa. As universidades brasileiras federais são extremamente caras e completamente ineficientes. Não produzem absolutamente nada. E agora, com esse declínio das médias, porque evidentemente, se você exige menos, eu vou aprender menos. É uma questão de ponto de conforto. Quando eu entrei na UFMA, era conceito que equivalia para você passar direto, era 8 MS. Depois que eu entrei no mestrado, 7. Hoje é 5. Então você exige cada vez menos para formar profissionais qualificados? Bom, vai sair profissional qualificado? Vai. Mas muito mais de acordo com o interesse de cada um. E não porque a universidade esteja trabalhando para isso. Muito pelo contrário. Então, o essencial, que poderia ser, como eu disse aqui, e concordo com ela, vá lá, que nós pudéssemos ter a cota como uma medida momentânea. Como a senhora bem falou, já são 10 anos. Não são. Já são 10 anos, eu concordo com a senhora, 2012, já são 10 anos, 2014. já são 10 anos, e o que é que acontece? Não se mexe na escola pública, principalmente ela que atinge as populações mais carentes. Não se atinge. Eu quero a senhora de Curitiba. A última vez que eu fui lá em Curitiba, observei muito bem. O garoto que estava na sinaleira fazendo flanelinha lá, limpando para-brisa, tem o cabelo louro e o olho azul. Eu vou dizer o que para esse garoto, para a mãe desse garoto? Ô filho, aguarda aí, tá certo? Tem uma dívida histórica, você não entra agora não. Tá certo? Vai estudar mais, porque... Tem cotas para eles também. Pronto, então as cotas sociais. Então o que acontece? É preciso observar o que é que está acontecendo com a escola que não está preparando para o nível superior. Essa discussão se foge, não é só aqui não, em todo lugar se foge. Por que a escola da Polícia Militar, inclusive aqui em Salvador, tem um alto nível de preparo? Os estudantes, os garotos, as moças, os rapazes que saem da escola militar, da Polícia Militar, são capazes de concorrer em qualquer concurso. Então a educação não está perdida, de modo geral, como você falou. Não, mas quando você leva isso para o padrão geral, os índices são péssimos, dentro dos padrões internacionais. Os índices são péssimos. O nosso garoto aqui não sabe fazer uma conta de aritmética.
Ele não sabe escrever um bilhete. Né? Ele não sabe quanto é 9 mais 9. Ou 9 vezes 9. Isso é trágico. Né? Quando você tira a leitura da sala de aula, você afeta diretamente a cognição do nosso cérebro. Um dos maiores mecanismos para o desenvolvimento da cognição, ou seja, do raciocínio, é a leitura. Quando você tira a leitura da sala de aula, conforme receituário muito claro, Vinícius Paulo Freire, e deixa o tal do debate. Debater o que, se eu não sei? Como é que eu vou debater em cima do que eu não sei? O que é que nós temos? Uma queda da qualidade do aprendizado, né? Uma redução da capacidade de raciocínio das pessoas. E é evidente que num ambiente desse, né, é claro que as pessoas vão se agarrar a qualquer proposta mais salvacionista, mais imediatista que apareça. Mas os responsáveis por isso, o tal dos entendidos da educação brasileira, os que estão nas assembleias legislativas, que estão na Câmara de Vereadores, que estão no Congresso, por que não estão cuidando, não estão dando atenção para essa queda da qualidade do ensino no Brasil? O que se interessa é um projeto. Nós concordamos, de fato, todos concordam da necessidade de investimento para qualificar o ensino médio e o ensino fundamental. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, quando a gente fala em igualdade, do ponto de vista jurídico, a gente tem que realmente colocar alguns pingos no existe. Que igualdade é essa? Certo? Quando nós tivemos a Declaração de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós tínhamos todos os países africanos sob o jugo colonial. Igualdade para quem? Liberdade para quem? Então, nós precisamos realmente analisar essa questão. A gente não pode falar de igualdade e liberdade como se fosse qualquer coisa. A nossa Constituição, ela traz princípios fundamentais, de fato, mas ela diz também que ela quer erradicar a desigualdade. Ela diz também que ela prima por uma sociedade justa, livre e solidária. Quando a gente fala na tal da tríade da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, a gente esquece a fraternidade. E a fraternidade quer dizer isso. Quer dizer equalizar, equilibrar os direitos para todos, não apenas para alguns. Então, não se pode falar em liberdade e igualdade sem olhar para quem, sem dizer para quem essa liberdade é garantida. E eu me ressinto muito, e voltando para aqui para a questão do direito e do ensino, que nós temos sim, o professor falou aqui, nós temos uma ideologia dominando as universidades, sempre tivemos, uma ideologia branca e eurocêntrica, nós sempre tivemos. Agora é que nós queremos equalizar essa situação, porque na verdade, por exemplo, no ensino jurídico, os alunos no Brasil e em muitos lugares do mundo desconhecem a Constituição haitiana de 1805, desconhecem a Revolução Haitiana, que foi a primeira e única revolução de escravos e ex-escravos que declarou abolida a escravidão no mundo. Não se fala sobre isso. A historiografia mundial silencia esse fato. Por quê? Porque foi uma revolução de escravos, de negros, e que inclusive se baseou e teve aspiração na Revolução Francesa. Nos mesmos princípios da Revolução Francesa. Sim. Isso não ensina-se na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito e em nenhuma outra universidade aqui no Brasil. Então, o que há é que nós precisamos de uma elucidação histórica. Nós não conhecemos nossa história. Como a professora Marcelene falou, nós não conhecemos nossos heróis e heroínas negros e negras. Porque isso nos foi negado por um ponto de vista, por uma epistemologia puramente eurocêntrica e branca. A professora Ana Célia Silva tem livros que falam sobre a representação do negro no livro didático. E que representação é essa? Subalternizado, não, é sempre subalternizado, como escravo, como subalterno, e nunca como protagonista da história, que foi em muitos momentos, não foi protagonizado, mas protagonista sim. Então a nossa população, a nossa juventude, toda a nossa juventude, principalmente a juventude negra, precisa conhecer essa história. Nós somos representados no sistema penitenciário, muito bem representados. Agora, onde é que estão os negros? Nos parlamentos, no poder executivo, no sistema de justiça? Nós não temos. Então, o que a política de ação afirmativa quer é justamente aumentar essa representatividade. Porque, infelizmente, quando nós não temos representatividade, nós não temos pautadas as demandas da população negra. A gente está falando de ensino superior, né, Helena? Mas promover essa política de cotas a instituições públicas, a concursos públicos, por exemplo, tem sido uma ação permanente, aliás, pontual, mas importante. Isso. Eu fiz a minha tese de doutorado em Sociologia sobre cotas para negros nos serviços públicos. Publiquei recentemente um livro sobre ações afirmativas e cotas raciais no concurso público também, fazendo uma análise da gestão da Prefeitura de São Paulo. E, na verdade, as cotas raciais, elas são efetivas. Elas garantem a oportunidade de que aqueles talentos negros que sejam aprovados na universidade ou sejam aprovados nos concursos públicos tenham chances de serem incluídos. E, obviamente, a gente está discutindo meritocracia.
Como é que a gente fala de meritocracia num país tão desigual? Que é 29 vezes, nos Estados Unidos é 3 vezes, aqui a desigualdade entre quem mais ganha e quem menos ganha, e aqui é 29 vezes. Mas a desigualdade neste país tem cor, e a desigualdade tem cor e ela é negra, e ela é preta e parda. Os pobres brancos neste país, como disse Ricardo Henrique, são raros. Porque quando você mede quem são os miseráveis e são pobres, de 10 tem 2 brancos. E desses 2, segundo o próprio Ricardo Henrique que eu estou citando, os brancos pobres têm uma renda de 2,5 vezes a mais quando você mede a pobreza. Mas eu queria destacar, então, o sucesso, porque a taxa de aprovação é maior. A concorrência é baixa, as pessoas falam de muita concorrência no Nordeste, por exemplo, mas poucos negros se inscrevem nos concursos. Eu estou analisando São Paulo, que é vestibular, cada vaga lá é 300 por 1, enfim. Poucos negros se inscrevem, uma média de 15% no concurso. Quando eu falo da aprovação, vai para 25%. Quando você vê a colocação, sim, eu tenho negros, inclusive, que tiram nos primeiros lugares. Mas a maioria fica aprovada e fica na lista de espera. Essa lista de espera, eu preciso pensar sobre ela. Num país racista, que um 9,8 e um 9,6 de um negro, que tem uma trajetória, que vive numa sociedade que desde que está na barriga tem chance de morrer, quando vai para a juventude, os obstáculos na educação, que é ruim para todos, eu reitero, e pior para os negros. Não tem referencial, não tem autoestima, não tem nos professores universitários negros para se inspirar, são raros, inclusive, nas instituições públicas, que ainda o professor José Jorge de Carvalho vai falar do estresse racial que é a universidade na produção de conhecimento. São efetivas, ela garante. E quando vamos analisar os dados desses negros que entraram por concurso, o que o RH diz? Eles são excelentes, eles não chegam atrasados, eles não saem antes, na hora do almoço, eles não ficam tempo. Ou seja, aquele lugar ganhou com a presença do negro. As universidades ganharam com a presença do negro. O que incomoda, parece até uma frase de senso comum, é pensar que o filho da empregada está estudando com o filho do patrão branco. Isso mexe com a nossa história. É a manutenção do status quo da população branca nesses espaços. Como é que eu posso falar em meritocracia num país que a disputa é quem está lanche e quem está nado? Como é que esses alunos que estudam nas ditas melhores escolas vão concorrer com quem veio de escola pública e na escola pública quem é negro? Que justiça tem nesse processo? É óbvio que quem está à lancha vai ter mais chances de chegar, ser aprovado e ficar com a vaga na universidade. Porém, não tem justiça neste processo. Reitero, os alunos negros são os mais pobres que estão entrando, estão tirando as melhores notas, isso é um incômodo na universidade. Evadem menos, então tem nota na média ou acima ou está muito próximo, não evadem menos, isso é um ganho para a universidade. Eu não gostei do curso. Não, ele não pode não gostar do curso, ele vai dizer, essa é a única oportunidade. Que se viram, vão a pé, não tem como comer, às vezes não tem como comprar livro. E esse discurso que baixa o nível da qualidade do ensino já foi superado. O que tem era um outro perfil de universidade que vai tensionando, que esses jovens negros tensionam a melhoria da qualidade. Eu estou cursando direito, e ninguém fala direito racial aqui, e aí, não vai ter uma disciplina? E na pedagogia? E não tem nada sobre quilombolas, e as universidades estão pensando, falei, nossa, nós vamos ter que falar de temáticas que nunca pensaram, que quem está tensionando é essa entrada. Na área da saúde da população negra, a entrada de negros na área da saúde tem fomentado pesquisas. Não é interessante você pensar nisso? Então, há um ganho para a sociedade, é mudança de mentalidade. Lugar de negro é em qualquer lugar. Eu não posso só ser vista como empregada doméstica, como acontece aqui em Salvador, às vezes que você vai num salão de beleza, a pessoa pensa que, sei lá, a patroa pagou para você ir lá, né? Onde você trabalha, né? Quem é a sua patroa. Então, essas coisas vão acontecendo porque aparecem lugares destinados, papéis de subalternidade que são direcionados para a população negra. As ações afirmativas mexem com a mentalidade. Eu estou em Salvador, a cidade mais negra da América Latina, tenho ido muito a médicos aqui. Eu não fui atendida por um médico negro. Ninguém se espanta com isso?
Mas quando você foi no médico, você queria receber um bom atendimento, né? Curar a doença, ou você queria ser atendido por um médico? Eu tenho direito a reconhecimento, é importante. Nós, usuários dos serviços, eu sou usuária do serviço. Eu quero ser identificada no Ministério Público, no Tribunal de Contas, no médico, na escola, no professor. Nós somos 53% da população. A ausência de negros nos espaços, a subrepresentação, não pode, em hipótese alguma, ser visto como algo natural. Eu tenho que perguntar o que está acontecendo. O que está acontecendo é essa sociedade que, do ponto de vista da estrutura, ela vai garantindo mais vantagens para um grupo e menos vantagens. Por isso a gente fala de uma sociedade racista, né? Então, efetivamente, inclusive, esses profissionais, estou falando de pesquisa, esses profissionais têm sido vistos pelos gerentes de RH, que são esforçados, são talentosos. Quer dizer, olha que interessante. E a convivência com negros, a diversidade é um bom negócio, no sentido que, para as empresas privadas, mas para nós, né, que você vai ser atendido e alguém vai te atender com qualidade, inclusive considerando a sua subjetividade, né, de ser negra naquele espaço, né? Então, essas dimensões, elas precisam ser pensadas. Como usuários negros de Salvador, 80%, eu estou falando de mim, possivelmente outras pessoas poderão dizer a mesma coisa, uma cidade mais negra, praticamente fora do continente africano, que as pessoas não acessam. Elas só conseguem ver negros em alguns espaços. Eu queria só Isso fazer não é um uma exercício sociedade aqui. saudável, né? Qual é o objetivo de uma empresa privada? Lucrar. E como é que ela lucra? Quando o funcionário produz muito, né? E ela consegue vender o produto do funcionário, o que o funcionário produziu, por um valor maior. Tá, aí vem, você falou que o negro precisa ter o currículo 3 vezes melhor para ser contratado. O que o empresário capitalista, né, que quer lucrar, iria ganhar se ele contratasse um funcionário pior, que vai produzir menos, que vai... Essa é a questão. Né? E ele vai vender, ou seja, ele vai ter um lucro menor só porque ele não quer ter negro. Não, eu acho que não tem muito sentido isso. As décadas e décadas que nós vivemos de racismo científico. Não tem sentido. O racismo científico fazia isso, relacionava a características físicas, características comportamentais. Então, isso foi absorvido pela sociedade. Ainda há um preconceito, um pré-julgamento das pessoas com base na cor da pele. E é isso que faz com que um empresário que queira lucrar não contrate um negro que tem um currículo 3 vezes melhor que um branco. Não, aí ele vai se contratar. Isso é racismo institucional. É isso, eu queria saber qual é essa pesquisa que eu não conheço. O racismo institucional... Que o negro precisa ter 3 vezes racismo institucional... Eu não conheço essa pesquisa, eu vou me inteirar melhor. Bem, a gente teve a debate... Só para puxar uma outra questão aqui, no Carnaval de 2000, teve uma atuação muito interessante do Ministério Público em relação aos blocos de carnaval aqui em Salvador, que negavam o acesso a pessoas negras. E era exigida fotografia e tinha um parecer, pelo sim ou pelo não, a partir da foto, e as pessoas eram negadas. E as pessoas pagavam a mesma quantidade, o mesmo valor para ingressar no bloco. Sabe como é que isso foi resolvido? Isso se chama racismo não teve nenhuma cota. Não, teve um termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público com os blocos de carnaval para proibir esse tipo de obstáculo a pessoas negras numa atividade privada. Ou seja, eles estavam deixando de ter o lucro com a pessoa negra justamente para fazer o filtro racial e manter a visibilidade daquele bloco com base em pessoas brancas. Então, nesse caso, eles iam ter lucro de qualquer forma, sendo racistas ou não. Mas eu falo na questão do racismo institucional. Não, que as claro, empresas não estou defendendo, pelo amor de Deus. Repetem e reproduzem essa hierarquização e esse filtro racial que existe na sociedade, reproduzido nas instituições, não há dúvida nenhuma, não é uma questão de lucro. Gente, o TBE Debate está chegando ao fim. Hoje o tema foi cotas raciais. Eu quero agradecer a cada um de vocês por terem vindo aqui ao nosso programa, terem exposto aí as suas opiniões sobre o tema. Gostaria que cada um de vocês agora fizessem as suas considerações finais, começando por você, Priscila. Tá. Para finalizar, eu queria fazer 2 considerações. Uma sobre a desigualdade e a outra sobre a dívida histórica. Sobre a dívida histórica, que se falou muito aqui mais cedo, é meio complicado você dizer que eu devo ao negro porque eu sou branca e você é negro. Primeiro, porque eu sou descendente de libaneses, eu não tenho nenhum parente português, nenhum parente senhor de engenho que tenha tido escravos que justificasse eu ter essa dívida, né? Meus avós, pelo contrário, passaram muita dificuldade, vieram num navio, viajaram dias do Líbano para cá num navio. Enfim, tiveram muita dificuldade, começaram de baixo, então não justificaria. Mas vamos considerar que sim, que eu sou descendente de portugueses, de um senhor de engenho que tinha um monte de escravos. Dívida não se herda, né? Se eu contrair uma dívida agora de $1 milhão e atravessar a rua e morrer, essa dívida não vai ficar para o meu filho, né? A dívida morre comigo.
Mesma coisa é crime. Crime também não se herda. Se eu matar alguém, atravessar a rua, for atropelado e morrer, pronto. Né? Não importa, não interessa se o filho da pessoa que eu matei está sofrendo, se... Enfim, a dívida não vai ficar para minha família. Então, por que a dívida histórica... Por que a gente tem que pagar a dívida histórica? Além disso, é meio complicado você definir quem deve para quem, porque justamente o Brasil é muito miscigenado. Às vezes a mesma família tem um filho um pouquinho mais branco, um filho um pouquinho mais negro, mas, enfim, tem a mesma realidade, é meio complicado você definir quem deve para quem. E sobre a desigualdade, que também se falou muito de desigualdade aqui, o problema do Brasil, na verdade, o problema da pobreza no mundo não é desigualdade. Desigualdade em si não é ruim. O problema é a pobreza. Hoje a Austrália é muito mais desigual do que a Venezuela. E hoje o pobre vive muito melhor na Austrália do que na Venezuela. Então o problema não é a desigualdade, não são os índices de desigualdade. O problema é a pobreza. Se não existe pobreza, não tem nenhum problema que existe um rico muito rico. Se todo mundo viver ok, se todo mundo tiver acesso à educação, à saúde, à alimentação, à moradia. Então eu acho que a gente tem que rever um pouco esses conceitos. É isso. Obrigada. Lívia, obrigado. As suas considerações finais, por favor. Okay. Veja só, eu acho que há um equívoco muito grande em falar em pagamento de dívida. Ninguém está falando em pagar dívida, de um branco pagar dívida ao negro pelos fatos históricos do passado. Nós estamos falando em democratizar o presente. Então, se há dados oficiais de institutos reconhecidos, né, de que, de fato, a desigualdade racial no nosso país, ela persiste e ela é um obstáculo para o acesso a direitos fundamentais como moradia, saúde, educação e emprego, o Estado deve observar. Quem deve é o Estado. Ele deve reparar justamente pela dívida histórica que o Estado possui, porque o Estado produziu essa realidade que ocorre ainda hoje no presente. Então não é uma questão de ver se o branco deve ao negro, não é isso. É uma questão de democratizar o presente. Então o Brasil passou por várias fases na sua legislação, desde um sistema escravocrata oficial, né, até a criminalização do negro, uma política de embranquecimento da população, para, enfim, com a Constituição de 1988, que é a Constituição vigente, trazer um verdadeiro microsistema antirracista e de promoção da igualdade racial. Então, a partir dessa Constituição, dessa base, a legislação foi se desenvolvendo, foi evoluindo, como, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial e agora, mais recentemente, com as leis de cotas, para promover a igualdade racial. Houve um outro equívoco dito aqui, que nós já temos mais de 10 anos de políticas de cotas. Na verdade, a Lei 12.711 é de 2012, que é a lei que garante cotas, não só raciais, mas sociais também, para acesso nas universidades, e a Lei 12.990, que é de 2014. É uma política, portanto, nova, né? Em âmbito nacional, é uma política nova. Antes ficava a cargo da autonomia universitária. Então, nós evoluímos, mas nós precisamos garantir que essas políticas públicas de ação afirmativa racial sejam efetivadas. E o que a gente precisa fazer é garantir que o Estado assuma o seu papel, a sua obrigação de fiscalizar esses mecanismos de cotas raciais para que eles tenham o resultado pretendido pela política pública, que é justamente aumentar a representatividade de negros nos espaços de poder, que é realmente democratizar esse país em termos raciais. Obrigado, Lívia. Oswaldo, suas considerações finais, por favor. Esse conceito de dívida histórica, apesar de ser negado, mas ele foi reafirmado aqui constantemente e há sim a transferência ao pagamento. Esse conceito de dívida histórica foi inventado pelo movimento judaico e agora, mais recentemente, por conta dessa influência da escola de Frankfurt, né, o pessoal marcusiano aí, que criaram essas novas formas de revolução e ele foi adaptado às novas minorias, como dizia Marcuse, né, que era para inventar novos proletariados para aplicar a dialética revolucionária. Isso é mais do que comentado já. Então, existe sim, na medida em que o sujeito está pagando ali um código de barra, uma escola caríssima, para o filho dele passar no vestibular na UFBA, e ele não consegue passar porque alguém que estudou na escola pública, que não foi dada a devida atenção aqui, como você percebe, tudo bem que era cota, mas está relacionado sim a questão da péssima qualidade do ensino público brasileiro, baiano, que está entre os piores do mundo. Que se o ensino baiano está entre os piores do Brasil, não é exagero dizer que está entre os piores do mundo. Então, essa dívida é paga? Sim. É paga sim, ela é transferida? Sim. Na medida em que a universidade vai perdendo o seu caráter meritocrático e, de fato, é muito complicado se falar em meritocracia num país com tantas desigualdades, concordo, discordo do ângulo de visão, levando em consideração raça, mas concordo com a questão das desigualdades. Porém,
as instituições, como dizia John Rawls, né? As instituições básicas da sociedade, que deveriam estar voltadas para corrigir estas desigualdades, né? Definitivamente não é dada atenção. Por quê? Porque isso é um projeto. A escola brasileira é uma instituição segregadora, é uma escola que cria a luta de classe, é uma escola que cria condições para os movimentos revolucionários poderem manter os seus discursos revolucionários e irá continuar assim. Se esse projeto permanecer, irá continuar assim. Botar negros contra branco, branco contra negro, hétero contra homo, mulher contra homem, o projeto é esse. Se organizar direitinho, todo mundo se enquadra em alguma minoria. Dialetizar a sociedade brasileira, dialetizar o mundo, dialetizar para revolucionar. O projeto é esse. Né? E o que acontece, se nós não cuidarmos dessas instituições básicas, nós vamos continuar falando aqui, independente de quanto a cota começou a ser regulamentada por lei, mas ela já existia antes, como a senhora muito bem colocou. Então ela já tem uma experiência anterior à regulamentação legal. Não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema em se admitir as vantagens, o progresso, o potencial que o negro traz. Aliás, diga-se de passagem que Gilberto Freire coloca o negro em Casagrande Senzala como protagonista da formação da civilização brasileira. Gilberto Negro bota o negro em Casagrande Senzala em pé de igualdade com o branco. Então não há que se estranhar, nem que se discutir a capacidade de uma pessoa pela sua cor da pele. O que está se discutindo aqui são os mecanismos que podem corrigir essas visíveis desigualdades. Nesse sentido, eu discordo completamente de cota racial, porque eu entendo que, de fato, não é possível separar mais, não é admissível, por qualquer motivação ideológica, sociológica, dividir as pessoas por raça. Ok, Oswaldo, obrigado pelas suas considerações. Agora, Marcilene ou Lena, por favor. Ok. A sociedade brasileira, considerando esse conceito de raça do ponto de vista sociológico, ela discrimina o tempo todo, né? As pessoas que são negras sabem, e as pessoas que são brancas também, como elas são tratadas, né? O que essa política institucional visa é garantir, a gente está falando de justiça distributiva, né? Que é garantir igualdade de oportunidade. Eu queria deixar um recado importante, que é falar da importância do movimento negro. As políticas de cotas raciais existentes no país, que começam em 2002 nas universidades, em 2002, ela foi fruto da luta e da resistência do movimento negro. Nós fomos tensionar as universidades para que tivesse diversidade étnico-racial lá dentro, para que negros pudessem também ocupar aquele espaço de poder e saber, mas é uma luta já de 1934, porque Frente Negra e outras instituições do movimento negro falavam da importância dos negros na universidade. Mas dizer que o movimento foi muito solidário. E essa história, ela precisa ser respaldada. O movimento tensionou as cotas para negros e disse: os brancos pobres também vão. E os indígenas também vão. Não houve espaço, antes dessa lei, que o movimento negro não foi conversa, que fez vigília, que fez greve de fome, para dizer: chega, essa universidade não pode ser uma universidade suíça, de ter 98% de brancos e alguém achar que isso é um dado natural. E ter 98% de professores universitários brancos, isso é um estresse racial. E, ora, foi então a atenção desse movimento que a gente chama de subproduto, que garantiu antes, que tinha cotas para negros e cotas para oriundos de escola pública. Quem eram os oriundos de escola pública? Eram os brancos pobres. Era cota social. Não, era cota para os brancos pobres. E a gente não está falando dessa reparação histórica, no sentido de que eles foram escravizados e que sofrem discriminação por serem brancos, ok? Uma outra questão é pensar que, ao mesmo tempo em que o movimento foi solidário com os brancos pobres, com os indígenas e outros grupos que também padecem de justiça histórica e que são discriminados, que não é o caso dos brancos pobres, que nesse caso é caso de renda, o que tem acontecido? Que muitos concursos para vestibular, Sul e Sudeste, sobram vagas dos negros, porque você tem que ser aprovado no vestibular. Os negros não conseguem passar no vestibular, sobra as vagas migra para os brancos. Estou falando, inclusive, de um artigo que eu escrevi com o professor Hélio Santos. A gente vai mostrando que, efetivamente, das universidades que a gente analisou, quem mais se beneficiou das cotas para negros foram os brancos. Porque, além de garantir as cotas para alunos oriundos de escola pública, que foi luta do movimento negro, a sobra dos negros migra para os brancos, o bolo dos brancos sobe, a subrepresentação de negros continua,
Então, a gente está falando que você não mexe na estrutura do branqueamento dentro da universidade. E esses alunos negros, reitero, têm se destacado do ponto de vista do rendimento acadêmico, a universidade ganha, a sociedade ganha. E nos concursos públicos de cotas raciais, a mesma coisa. E, por último, as fraudes. Como é que a gente ainda tem beneficiado os brancos? Porque eles se declaram negros, não há fiscalização, não há monitoramento. E a gente vê na UFBA um aluno que me disse, não sei se é verdade, que de 32 negros cotistas com direito às cotas raciais na medicina, ele só conhecia 2. Então, a gente está falando disso, como que a estrutura do racismo é perversa. Nós precisamos monitorar, sim, a política e nós precisamos que as pessoas verifiquem se há fraudes. Muito obrigada. A gente quem agradece a participação de cada um de vocês. Bem, o TVE Debate fica por aqui. Hoje discutimos sobre as cotas raciais no Brasil e na Bahia. Você pode também rever nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Obrigado pela companhia e aguardo você na próxima semana com mais um tema para discussão. Até lá!